Olá, estamos de volta no vídeo 2 para falar da MP 927 de 2020, 927 de 2020, é a medida provisória que cuida, né, só relembrando, que cuida aí da manutenção dos empregos, da manutenção das empresas, e que traz algumas possibilidades de alteração no contrato de emprego. Falamos no vídeo anterior, né, das ideias gerais da medida provisória e do teletrabalho. Nesse vídeo, nós estamos fazendo vídeos curtinhos e eu vou relembrar de que eu volta e meia vou estar olhando aqui para os slides que estão no meu tablet aqui atrás. Bom, agora nós vamos falar das férias individuais antecipadas. Quando a empresa não tem como manter o empregado trabalhando e não tem como manter o empregado em teletrabalho, que falamos bastante no vídeo anterior, né? Ele pode conceder as férias de forma antecipada. E como é que ele faz essas férias de forma antecipada? Lembrando que o capítulo das férias na CLT inicia-se no artigo 129 e seguinte. A medida provisória cuida no artigo 6º. E ela diz o seguinte, que independente do período aquisitivo, o empregador pode colocar o empregado de férias, ainda que ele não tenha implementado a condição para as férias, que a gente sabe que são 12 meses, desde o início do contrato, e a cada ano, após o período aquisitivo, ele inicia sempre um novo período de aquisição de férias. Então, por exemplo, se o empregado tem apenas 6 meses de contrato, 5 meses de contrato, 2 meses de contrato e não tem trabalho para ele, o empregador pode fazer a opção de colocá-lo de férias, né? Essa comunicação poderá ser feita com apenas 48 horas, ao contrário do que dispõe a CLT no artigo 145, que diz que são 145 dias. Perdão, artigo 145 são 30 dias de antecedência. Então, em condições normais, o empregador, para dar férias ao empregado, ele deverá avisá-lo com 30 dias de antecedência, obviamente por questões de organização, de planejamento, e quando isso não ocorre, há jurisprudência, inclusive, no sentido de que ele não usufruiu das férias daquele período, ok. Mas com a medida provisória, para atender essas necessidades de pandemia, esse encerramento de atividade, esse isolamento social, a medida provisória permite que seja comunicado com apenas 48 horas de antecedência. Está no parágrafo 1º. Vamos lembrar que a escolha do período de férias sempre foi, previsão no artigo 137, do empregador. Então, vem do poder de direção do empregador escolher o melhor período para dar férias ao empregado, desde implementado o período aquisitivo. Desta feita, com a medida provisória, não mudou. O empregador pode colocar o empregado de férias e avisá-lo com 48 horas de antecedência. O período pode ser fracionado, mas o período não pode ser inferior a 5 dias. Por quê? Férias aí tem uma outra, a terceira situação de mudança de férias. Na CLT, as férias sempre foram de um período único, com possibilidade do empregado tirar um período aí não inferior a 15 dias. Com a Lei 13.467 de 2017, as férias passaram a ser podendo ser parceladas em até três frações, 3 períodos, sendo que um deles também não inferior a 5 dias. E agora a medida provisória também autoriza que as férias sejam concedidas, ainda que o empregado não tenha implementado o período concessivo e que esse período também só não pode ser inferior a 5 dias. Mas tem mais 2 questões relacionadas a férias que é diferente do previsto na CLT.
o pagamento da remuneração das férias. O que é remuneração de férias? Quando o empregado ele vai entrar em gozo de férias, com aviso de 30 dias de antecedência, o empregador deverá, 48 horas antes, pagar aquele salário dele, né? Antecipar a indenização de férias, antecipar o salário. E pagar, juntamente com isso, o terço constitucional. O que a medida provisória trouxe foi exatamente o seguinte: o pagamento da remuneração poderá ser feito até o 5º dia útil do mês subsequente e o pagamento do terço constitucional poderá ser feito até junto com o pagamento do 13º, até junto com o pagamento do 13º. Tá? Então, isso é o artigo 8º dessa medida provisória e o artigo 9º, artigos 8º e 9º, traz essa modificação com relação ao pagamento das férias. O abono pecuniário, que é a conversão em uma parte dela em pecúnia, né? É o popularmente vender uma parte das férias, vender 10 dias das férias, que podia, desde que empregado e empregador combinassem, eles podiam transformar 10 dias de férias em abono. Acontece que isso também se mantém e está previsto aí nessa medida provisória. Só que eu acho de pouca utilidade, porque se o empregador vai colocar o empregado de férias porque ele não tem trabalho, porque ele precisa, enfim, não vejo sentido de uma parte disso ser transformado em pecúnia. Na verdade, o que o empregador quer e, na verdade, o que a medida provisória está a dizer com férias antecipada é exatamente o seguinte: não tem trabalho, não quero dispensar. Então, eu vou colocar esse empregado de férias e férias antecipadas. Depois, quando voltar as atividades voltarem ao normal, ele já usufruiu das férias dele. Aí isso é muito ruim, porque não houve um planejamento, é muito ruim que o empregado, as férias têm um sentido que é descansar, as férias têm um sentido que é a saúde, a proteção à saúde do trabalhador, ela faz parte deste conjunto de normas de proteção à saúde do trabalhador, bem-estar, saúde e bem-estar. Isso pode vir a ser questionado, repito, nesse segundo vídeo, que a medida provisória ela realmente tem algumas inseguranças jurídicas, mas acontece que não se vive num momento de normalidade. O momento pelo qual o país atravessa e o mundo inteiro é um momento anômalo, né? É extraordinário, é estado de pandemia e de calamidade pública. Então, são medidas de urgência para equilibrar aí essas relações de capital e trabalho, evitando a dispensa e mantendo aí as condições da empresa se recuperar. Ainda sobre férias, há uma previsão também de férias coletivas, né? O empregador pode dar férias a todos os empregados de uma vez só, ou a um grupo de empregados, dependendo do setor por setor, como já era previsto. E qual é a grande diferença que tem dessas férias coletivas da medida provisória para as férias coletivas da CLT? A grande diferença é que não precisa fazer comunicação ao sindicato de classe ou ao Ministério do Trabalho e Emprego, vírgula. Isso é o que está previsto na CLT, no artigo 139, porque o Ministério do Trabalho e Emprego ele foi incorporado ao Ministério da Economia. Então, não existe mais o Ministério do Trabalho e Emprego. Então, a comunicação hoje de umas férias, não sendo através da medida provisória, ela deverá ocorrer ao Ministério da Economia. Mas, nesse caso, nesse estado aí enquanto durar esse estado aí de pandemia e essa condição de calamidade pública decretada, não precisa fazer esse aviso, ok? Nessa esteira também de antecipações estão os feriados. O artigo 13º diz assim: os empregadores poderão antecipar os feriados não religiosos. Depois ele fala assim: os religiosos, desde que seja combinado com o empregado. O que é antecipação de feriado, gente?
Os feriados vão todos acontecer agora? Não. É que se por acaso, vamos usar um certo setor de hotelaria, setor de turismo, setor de bares e restaurantes, né? Então, são setores que, via de regra, abrem em feriados, abrem sábado, domingo, né? Então, o que o empregador está a dizer é o seguinte: se vier um feriado, 1º de maio, se vier um feriado aniversário da cidade, esse trabalhador ele vai trabalhar e não vai ter o pagamento desse dia do feriado ou uma compensação em folga depois, porque ele, em tese, já vai estar compensando agora. Essa também é mais uma alteração no contrato de emprego que poderá ser feito imediatamente. Agora, com relação ao feriado, tem uma questão que a medida provisória não disse, e se ela for transformada em lei pelo Congresso Nacional, ela precisa ter essa aresta aparada aí pelo corpo jurídico das duas casas, né? Por exemplo, vai compensar os feriados que vão ocorrer em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos, ou é só em 2020? O empregador pode, ao interesse dele, entender que vai compensar todos os feriados. Se o empregado vai ficar 15 dias em casa, eu vou compensar 15 feriados que virão daqui para frente. Então, essa aresta precisa ser aparada para não suscitar mais dúvidas e mais insegurança jurídica aí. Viu o empregador, viu o empregado. A outra situação, ela é do banco de horas, compensação de banco de horas, que vai ficar nesse vídeo ainda. Vou fechar esse vídeo com essa temática, banco de horas. Banco de horas é aquela situação em que o empregado ele pode trabalhar em horas extraordinárias, no limite de até 2 diárias, e ao invés de recebê-las, ele compensar com folgas. Existe a compensação simples, que às vezes é compensada na mesma semana, como, por exemplo, trabalhar mais tempo para não trabalhar sábado, trabalhar mais tempo para emendar um feriado, num dia útil, no meio de feriado. Isso é uma compensação simples que a legislação trabalhista já permite que seja por intermédio diretamente de empregado e empregador. O banco de horas, durante muito tempo, se discutiu, conforme previsão na Constituição, que tinha que ser com a intermediação do sindicato de classe, certo? A questão é que, com as reformas, com as mudanças, sobretudo com a Lei 13.467 de 2017, ela permitiu que o banco de horas também pudesse ser feito, possa ser feito, vamos usar essa expressão, pode ainda ser feito mediante um acordo entre empregador e empregado. Mas somente se a compensação for ser feita em 6 meses, porque o banco de horas ele pode ser compensado em até 180 dias, né? Ele pode ser compensado até 1 ano. Mas aí, nesse caso, tem que ter intermediação do sindicato de classe. A Lei 13.467 de 2017, a reforma trabalhista, chamada de reforma trabalhista, eu discordo de reforma, eu brinco dizendo que ela é mais uma deforma. Hoje mesmo eu dava aula sobre partes no processo de trabalho e víamos o ius postulandi ainda presente na Justiça do Trabalho. E eu brincava com os alunos, por que a chamada reforma não revogou esse instituto? Porque ele está absolutamente em desuso. Ninguém mais vai para a justiça desassistido de um sindicato, seja empregador ou seja empregado. Então, vejam bem, aqui nesse caso, voltando à questão aqui, o banco de horas, ele precisa ter a interveniência do sindicato se ele ultrapassar desses 6 meses aí. A medida provisória, ela autoriza que seja feito mediante acordo entre empregado e empregador, desde que a compensação também seja em 180 dias, ok? Então, essa é uma alteração também. Pode trabalhar a mais em determinados setores para compensar o banco de horas. Ou pode, o contrário, esse empregado estar agora de folga e depois ele trabalhar 2 horas a mais
e isso ser tratado como compensação ou simples ou em banco de horas. A medida provisória trata no artigo 14 de banco de hora, compensação em banco de horas. O pessoal da área de saúde também pode haver uma compensação de horas, mas aí vai ser um pouco diferente, porque eles vão trabalhar mais agora, provavelmente, nesse setor, nesse contexto de pandemia, e compensar depois em sistema de banco de horas, em folgas, né? Bom, eu vou encerrar esse vídeo por aqui e vamos fazer o terceiro vídeo para falar de salário. Pode reduzir salários? Posso dispensar empregados? Até lá!